18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Juntos mais uma vez, eu, ela e você. Oi, Karine Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, hein? Tá sabendo que você pode participar conosco aqui do programa 18 horas. Acione aí a gente no WhatsApp, que é o 994887592, valendo a sua presença aqui no 18 horas, Karine. Claro, a sua participação é muito importante. A gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas e também sugestão de assunto. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda também a sua mensagem de texto. Então anote aí 994887592 e participe do 18 horas. Começando o programa de hoje com os destaques do dia. Governo do Amazonas aumenta o ICMS dos produtos da cesta básica, passou de 18% para 20%. Em Manaus, pastor evangélico é preso suspeito de estuprar crianças menores de 12 anos. Amazonas registra a primeira morte por dengue em 2025. Procon do Amazonas faz operação especial no comércio de Manaus pelo 1º de abril, dia da mentira. Agora 6 horas e 3 minutos, mais uma vez obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pela sua presença aqui em 100,7. Esses e outros assuntos, os destaques dessa terça-feira, 1º de abril. Você confere agora em mais uma edição, todas 18 horas, tudo isso pra você aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karine, nós começamos daquele jeito, né? Dando uma geral no trânsito em Manaus. Exatamente. Hoje com o repórter Kennethson Paz. Vamos saber como é que está a volta pra casa agora, 6 horas e 4 minutos. Kennethson, boa noite. Por onde andas? Trânsito. Kennethson. Oi, Karine, muito boa noite pra você, pra todos que acompanham agora o 18 horas aqui na Mix. Então, estamos agora no congestionamento pela Avenida André Araújo, quase chegando na rotatória do Coroado, nesta área da zona Centro-Sul, já com a zona leste de Manaus. E já percebemos um trânsito bastante intenso aqui na Avenida André Araújo, depois da Escola Estadual Santana. Então, depois da Escola Estadual Santana, você já vai enfrentar um congestionamento muito grande, principalmente para você que está indo em direção à Avenida Cosme Ferreira na Zona Leste, ou até mesmo você que precisa acessar agora a Avenida Governador José Lindoso. Então, um trânsito bastante intenso aqui neste trecho. Também estou acompanhando agora pelas imagens do Centro de Monitoramento da cidade, um trânsito bastante intenso lá na Avenida Rodrigo Otávio, no sentido centro-bairro, já bem próximo da Universidade Federal do Estado do Amazonas. Então, começo dali da Universidade Federal, daquela área de extensão de mata. Então já tem um trânsito bastante congestionado ali naquela região e até quase aqui também próximo à rotatória do Coroado. Nós estamos também visualizando aqui imagens ao vivo da Avenida Djalma Batista. Na Avenida Djalma Batista o trânsito também está moderado nesse momento, bem próximo aos shoppings ali da Avenida Djalma Batista. É o local, o trecho em que esse trânsito está um pouco mais lento ali naquela região. E na Avenida Maceió o trânsito flui normalmente porque é no sentido contrário, né? Bairro Centro. Então basicamente é esse o cenário do trânsito agora em Manaus. Karime, daqui a pouco eu volto de outro ponto da capital para também alertar os motoristas. Karime, volto com você. Obrigada pelas informações, Kennethson Paz. Agora 6 horas e 5 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vai dando sequência no programa 18 horas, falando da Operação Embarque Fantasma, que escancara o descaso com dinheiro público no interior do Amazonas. A Polícia Federal investiga a Prefeitura de Guajará por pagar passagens aéreas que nunca foram emitidas. O município, com população menor que muitos bairros de Manaus, gastou mais com viagens do que com a própria capital. Uma única empresa venceu todas as licitações sem qualquer transparência. Carlão, daí com esse caso, o que vem à tona? À tona vem aquela questão de uma cultura de má gestão do dinheiro público. O próprio governo do Amazonas é alvo de inúmeras investigações de irregularidades do gasto do dinheiro público. Foi alvo de várias operações da Polícia Federal e todos os dias recebemos denúncias
da população cobrando os serviços que o governo não entrega, como saúde, educação e segurança pública. Ou seja, se o próprio Estado não garante transparência nos gastos, os municípios reproduzem os mesmos erros. Sim. Contratos mal explicados, gastos desproporcionais e nenhuma satisfação com o dinheiro público. Karime, outro exemplo do interior é o Arini, por exemplo. Lá, o Ministério Público investiga uma licitação de quase R$2 milhões para serviços funerários. Um gasto absurdo, considerando que a cidade tem apenas 15 mil habitantes e um baixo índice de mortalidade, inclusive. O Ministério Público avalia que houve passível favorecimento e também superfaturamento. Uma licitação que parece ter mais interesse em lucro do que em servir a população. Um outro exemplo, Carlão, agora da própria Secretaria Estadual de Educação é em Nova Olinda do Norte. A falta de livros didáticos nas escolas estaduais virou caso de investigação. Gente, os alunos estão sem material básico, os professores precisam revezar livros. Há escolas onde os materiais nem foram distribuídos. O governo do estado tem 10 dias para responder esses questionamentos do Ministério Público. Mas, apesar de tudo, mesmo depois de toda a explicação, o dano ao aprendizado já foi feito. Ou seja, Karime, ouvintes, todo o estado do Amazonas está sendo consumido, sim, por escândalos, enquanto a população segue sem serviços essenciais. E o que falta aqui não é dinheiro, é falta de responsabilidade com o dinheiro público. Isso sim, essa é a verdade. E às 18 horas, nós aqui no programa seguimos de olho, nós, a equipe como um todo, né? Estamos aí de olho em quem desvia, silencia ou finge que não é com ele. Agora 6:08. 18 horas. Olha só, a partir de hoje, 1º de abril, a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025 já está disponível, hein? Para você. Normalmente, todos os dados da declaração pré-preenchida são divulgados juntos com a data de início do período da declaração. Mas esse ano, o modelo atrasou por causa da greve dos auditores do órgão. Exatamente, Carlão. O acesso à declaração pré-preenchida pode ser feita pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal, pelo programa da Receita Federal instalado no computador ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celulares e tablets. A novidade desse ano é que o contribuinte agora pode autorizar uma outra pessoa a acessar sua declaração pré-preenchida. Mix. Escuta essa, hein? No meio de uma das maiores crises econômicas do país, onde a população está com dificuldade de comprar o básico para alimentação, o governo do Amazonas aumenta o ICMS dos produtos da cesta básica. Isso mesmo que você ouviu aí, querido ouvinte. Passou de 18% para 20%. A medida simplesmente vai na contramão dos esforços do próprio governo federal em diminuir os preços dos alimentos da cesta básica brasileira. Em março desse ano, o governo federal zerou por tempo indeterminado a alíquota de importação de 10 produtos alimentícios. A lista conta com as carnes, o café e o azeite de oliva, 3 dos vilões recentes da inflação. Além disso, pediu para os estados também reduzirem o ICMS dos produtos básicos da alimentação. Karime, e qual foi a atitude do governo do Amazonas? Não baixou e ainda aumentou o ICMS dos alimentos básicos. Essa aí foi a atitude. A inflação de alimentos tem sido aí a maior que a inflação geral. Para a gente ter uma ideia, Karime, ouvintes, na primeira quinzena de março, a inflação da cesta de alimentos e bebidas foi de 1,09% e exerceu o maior impacto para a variação de 0,64% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, né, É o que está pesando, né, na inflação do país e no bolso aqui do brasileiro. O repórter Kennedson Paz está acompanhando esse assunto e conversa agora com a gente. Boa noite, Kennedson. Então, com esse aumento do governo do Amazonas, vai ficar mais difícil para o amazonense fazer as compras do básico e colocar comida na mesa, não é mesmo? Boa noite, Kennedson. Exatamente, Karime, vai ficar mais difícil sim. O povo do Amazonas está sentindo isso no bolso, Karime. Enquanto o Brasil inteiro ele discute maneiras de baratear o preço dos alimentos, o governo do estado foi na direção contrária e aumentou o ICMS da cesta básica de 18% para 20%. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Esse dado, na realidade, ele faz parte de um estudo divulgado pela Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados,
que monitora o peso dos impostos sobre os produtos essenciais no dia a dia. Segundo a entidade, o Amazonas está entre os piores estados no ranking da carga tributária sobre a comida do povo. É isso mesmo. Ao todo, 19 estados aumentaram a alíquota de ICMS entre 2023 e 2024, justamente durante a tramitação da reforma tributária. A reforma, ela foi aprovada agora no Congresso, ela tem como principal meta zerar os impostos sobre a cesta básica até 2023. Mas enquanto isso não acontece, a Abras alerta que é preciso antecipar esse alívio. A população, ela não pode esperar mais 8 anos para poder pagar mais barato na feira, gente. Enquanto isso, o governo federal ele zera os impostos de importação de alimentos como carne, café, azeite e pede para os estados reduzirem o ICMS, o Amazonas praticamente ignora esse apelo e aumenta ainda mais o imposto. É algo extremamente inacreditável. Só para a gente comparar aqui, os estados como São Paulo, Minas Gerais, Amapá e Espírito Santo, eles não alteraram suas alíquotas e mantiveram uma das menores cargas tributárias do país. E tem mais, enquanto a gente vê o preço do ovo, da farinha, do feijão subirem sem parar, tem estado que já zerou ICMS de vários desses produtos. Já aqui no Amazonas, a gente sabe, a conta só aumenta. E existe algo que é mais inacreditável, mesmo com o estado tendo batido recorde de arrecadação. Por exemplo, agora, em 2024, foram 13,2 bilhões em ICMS, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Ou seja, dinheiro tem bastante, assim como ele costumava falar, o governo do estado costumava dizer, se tem dinheiro, tem que ser destinado às coisas específicas, mas não é o que está acontecendo. Com tanto dinheiro em caixa, a expectativa era que o governo do Amazonas desse uma resposta à altura dessa crise que a gente está enfrentando. Mas não, ao invés de reduzir a carga tributária sobre os alimentos essenciais, o estado foi lá e aumentou. Hoje eu conversei inclusive sobre isso com a economista Denise Kassama, que ela analisou o cenário e foi muito direta. O governo do Amazonas tem sim condição de reduzir o ICMS sobre os alimentos. Vamos ouvir agora a economista. Não justifica, né? O governo do estado do Amazonas tem uma ótima arrecadação de ICMS por conta do polo industrial de Manaus. Mais do que os outros estados, ele consegue comportar aí uma desoneração da cesta básica. E a parte que cabe ao governo é mexer nos tributos incidentes sobre a cesta básica. Alguns estados já desoneraram, é uma questão até de humanidade, né? O governo do estado reduzir o ICMS sobre cesta básica. Tem uma dimensão política muito grande nesse aspecto, mas o fundamental é que garantir o acesso do amazonense a um preço mais compatível com o bolso. Agora imagine a situação para quem depende do CAD único, para quem ganha um salário mínimo ou vive de bico. Essa decisão, ela com certeza é um golpe duro. Ela agrava a inflação, tira a chance de comprar o básico e também mostra que o povo, ele não é prioridade, pelo menos para o governo estadual. A gente está falando de impacto direto na mesa do amazonense, que todo dia precisa escolher entre comer ou deixar para a próxima semana, deixar ali entre escolher a carne ou o frango, enfim, é aquela dúvida na hora de fazer as compras. A Abras também foi clara, gente, a desoneração da cesta básica, ela precisa ser para já, e o governo federal fez a sua parte. Agora falta do Amazonas parar de fechar os olhos para essa realidade de quem tá lá na ponta, porque comida, gente, não é um luxo, ela é um direito. Karime, Carlão, volto com vocês. Obrigada pelas informações. 18 horas. Kennedson Paz, não é fácil, né, Carlão? Legal. Ao invés de o estado do Amazonas ajudar ao amazonense colocar comida na mesa, gente, eu tô falando de comida básica, tá? É arroz, feijão, não é nada demais. Ele vai na contramão, ao invés de diminuir o ICMS, aumentou, gente, passou de 18% para 20%. Se você tá achando que tá difícil fazer compras do mês, fechar aí direitinho, porque a gente vai todo mês, toda semana, às vezes, de 15 em 15 dias no mercado,
e com o mesmo dinheiro não está comprando mais o mesmo item de coisas, né? De alimentação e de produtos. E a gente está falando de coisas básicas. Ou seja, né, gente, vai ficar ainda mais difícil depois dessa decisão do governo do estado do Amazonas de aumentar de 18% para 20% o ICMS dos produtos da cesta básica. E a gente conversou também com o deputado Wilker Barreto, que criticou a decisão do governo do Amazonas. Segundo ele, aumentar o ICMS da cesta básica no momento de alta inflação é um absurdo e mostra total desconexão com a realidade das famílias aqui do estado do Amazonas. Vejo isso de forma negativa, porque enquanto nós temos Mato Grosso, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estados que praticam a cobrança de alíquota de ICMS de 17%, o Amazonas segue mau exemplo, pratica 20%, sendo uma das alíquotas maiores do país. Então, diminuir a carga tributária em cima da cesta básica é permitir, principalmente, que aquele mais humilde possa ter a sua defesa e a melhoria da sua capacidade de consumo, e não podemos nem desconsiderar questões inflacionárias. Então, é importante, se temos estados que praticam alíquotas menores, o governo do estado do Amazonas precisa se espelhar nos bons exemplos. Para mim, carga tributária elevada, quem sente na pele é principalmente a classe mais desfavorecida. 18 horas. Então agora são 6h18. Você no melhor mix do Brasil, e hoje, dia 1º de abril, conhecido popularmente como o Dia da Mentira, né? O Procon Amazonas fez ação para os consumidores não caírem nas mentiras de algumas promoções, Karime. Exatamente, Carlão. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes pra gente a respeito dessa operação e conversa ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, a ideia é alertar os consumidores para não caírem aí nas pegadinhas do consumo, não é mesmo? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos nossos ouvintes do programa 18 horas. Karime, né? Não existe aquela história de mentirinha boba, de mentirinha besta quando a gente tá falando de consumidor. Afinal de contas, ninguém gosta de ser lesado. E aí o Procon foi às ruas hoje para alertar realmente a população para que não caiam em falsas promoções, em ofertas ilusórias, como aquela famosa frase: essa promoção só vai até hoje, queima de estoque. Mas será que isso realmente é verdade? É quase como aquela Black Friday, né? No início da Black Friday, há uns anos atrás, aqui no Brasil foi a Black Fraud. Realmente. Mas metade hoje, né, do dobro, né? Que eles falam. Hoje até que realmente a gente consegue alguns descontos. Só que depois de descobrirem do Procon, do consumidor mesmo, alertar e denunciar esses abusos. Exato, Karime. Mas aí, além de chamar a atenção para essa situação, o Procon também chamou a atenção, tentou alertar a população amazonense sobre aquelas questões de parcelamentos e juros que parecem muitas vezes vantajosos, que vão ser realmente maravilhosos, e também a publicidade enganosa e a famosa compra casada, né? Aquela coisa, né? De, por exemplo, não, você tá vindo aqui no cinema, você tá comprando um combo de pipoca com refrigerante e de graça você tá ganhando um ingresso. Isso não existe, não. Né? E aí é exatamente para que você não caia nessas falsas promessas, nessas mentirinhas, que o diretor-presidente do Procon aqui no Amazonas, Jalil Frasch, soltou aí, né? Realmente está alertando a população amazonense sobre essas promoções, vamos dizer assim, ilusórias e tanto. A gente vai ouvir aí um pouco mais agora da fala do Jalil Frasch, ele que é diretor-presidente do Procon no Amazonas. Olá, pessoal. Hoje, o 1º de abril, é considerado o Dia da Mentira, né, para muitos, e a gente não poderia deixar de dar um alerta para os consumidores e para as consumidoras amazonenses, para que não caia nessas pegadinhas, nessas mentiras que muitas vezes são colocadas no mercado de consumo com o objetivo de atrair o consumidor e induzi-lo a erro. Tem a prática da venda casada, que nada mais é do que obrigar o consumidor a adquirir um produto ou serviço mediante condicionar a adquirir outro, ou seja, você tem que levar duas coisas não querendo levar. Clássico da venda casada também é obrigar você a comprar determinadas coisas em determinados lugares, por exemplo, em que
questões relacionadas a cinema, que já está pacificado. E também nós temos as publicidades enganosas, aquelas que induzem o consumidor a acreditar que existe alguma coisa, mas que na verdade está atraindo o consumidor para induzi-lo, como disse, ao erro. Então é importante o consumidor estar atento a essas práticas. Nós temos muitas vezes também valores embutidos, como se fosse uma taxa em determinados contratos, e aí o consumidor tem que estar bastante atento a essas questões, porque se aparecer uma cobrança surpresa, sem que esteja previamente acordada com o consumidor, ela é abusiva. Então nós temos inúmeras práticas que são realizadas no mercado de consumo, e o PROCON está aqui tanto para alertar quanto para punir, caso o consumidor identifique e denuncie. Então a melhor forma de você evitar esse transtorno é conhecendo seus direitos. Siga o PROCON nas redes sociais, procure no nosso site com todas as informações, e a gente está à disposição da população amazonense. 18 horas. Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente acabou de ouvir aí a fala do Jalil Frasch, diretor-presidente do PROCON Amazonas. Então, você ouvinte, para não cair nessas armadilhas, nessas mentirinhas que podem acabar provocando que você faça aquela compra e acabe realmente se dando mal, para você se proteger dessas pegadinhas e conhecer os seus direitos do consumidor, você pode ficar atento, né? Acessando o Código de Defesa do Consumidor, disponível no site do PROCON amazonas.am.gov.br. Em qualquer situação que você tenha sido lesado, você pode direcionar a sua denúncia diretamente ao PROCON Amazonas, seja através do site ou se dirigindo até a sede do PROCON, que fica localizada aqui na Avenida André Araújo, número 1500, no Aleixo, na zona centro-sul da nossa capital. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h23 em Manaus. 18 horas. Olha só, escuta essa. Uma BMW apreendida em operação contra o tráfico de drogas é integrada à frota da Polícia Civil do Amazonas. É isso mesmo, né, Karime? Carlão, BMW blindada, tá? O ano 2023. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, ela já foi caracterizada e será utilizada em operações de combate à criminalidade. Ainda segundo a polícia, vai servir de apoio às delegacias especializadas e outras unidades policiais que solicitarem. Mix. Olha só, daqui a pouquinho, hein? Continue em 100,7, que daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas que Manaus fechou o mês de março de 2025 com uma frota de aproximadamente 1 milhão de veículos. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura. E é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a você que acompanha aqui com a gente a previsão do tempo. E hoje, a terça-feira, foi nublada com algumas pancadas de chuva pela cidade. E a noite vai seguir do mesmo jeito. Chuva leve a moderada em alguns pontos da cidade. E antes de falar da previsão para amanhã, eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho sobre as chuvas fortes que atingiram Manaus nesse mês de março. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o volume total de chuvas no mês foi de 393 milímetros, cerca de 20% acima da média histórica para esse período. E o mais atípico foi as chuvas que tivemos no Carnaval, que causaram, muitos estragos na cidade. E fazendo um balanço assim, do que aconteceu em Manaus nesse mês de março, por causa das chuvas, esse mês ficou marcado por tragédias, como deslizamentos de terra, alagamentos nas principais avenidas da cidade, desabamentos e até mortes, mostrando que a gente precisa sim se preparar mais para esse mês, todos os anos, pois é o período que mais vai chover. Bom, e agora a previsão do tempo para amanhã, 2 de abril, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, é de uma quarta de sol com algumas nuvens e chuvas passageiras. A tarde promete ser quente e à noite o céu vai estar nublado, mas o tempo vai ficar firme, sem chuva. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 23 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 73 a 95%. Obrigada pelas informações ao vivo, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa, 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o nosso Rio Negro encheu mais 4 centímetros pelo terceiro dia consecutivo e está em 26 metros e 7 centímetros no Porto de Manaus. Mix
O estado do Amazonas concentra a maior parte dos focos de incêndio nos meses de março. O levantamento do sistema BID, queimadas do INPE. Exato, Carlão. De 1º de janeiro a 31 de março desse ano, o país soma 7.313 focos de incêndios. O estado do Amazonas concentrou 32,8% desse total, somando 772 focos de incêndio. Agora 6h26. Vamos conferir o trânsito agora, é isso, Karime Leão? Vamos lá, vamos saber por onde anda Kennedson Paz, como é que está o trânsito, em que ponto você está de Manaus. Kennedson, boa noite. Trânsito. Muito boa noite novamente, Karime, para todos que acompanham agora o 18 horas aqui na Mix. Então, estamos circulando pela Avenida Efigênio Salles, já quase chegando aqui na Avenida Djalma Batista. Já pegamos um trânsito bastante intenso, ali bem próximo do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. O trânsito está mais concentrado, já quase chegando ao Detran e passando um pouquinho, já quase chegando ali na rua Adelson Verais, que dá acesso à Avenida Darcy Vargas. Ali, muitos condutores, para poder acessar essa avenida Adelson Verais, eles acabam congestionando ali, fazendo com que o fluxo de veículos fique um pouco mais lento naquela região, o que causa congestionamento. Já que passando logo depois da entrada do Conjunto Eldorado, a gente já tem um trânsito muito intenso para quem está saindo da Avenida Efigênio Salles em direção à avenida que fica aqui em direção à Avenida Ponta Negra. Então a gente está aqui bem próximo desse trecho, já é quase o viaduto, aqui a gente está bem próximo do viaduto da Avenida Djalma Batista, que dá acesso ao bairro Ponta Negra, Compensa, São Jorge, enfim, aqui nesse trecho também o trânsito está bastante congestionado da via. E aproveitar que estou aqui na Avenida Djalma Batista, o trânsito pela Avenida Djalma, no sentido centro-bairro, também está bastante intenso agora. Na Avenida Humberto Calderaro, o trânsito também está fluindo em um dos lados da via. No entanto, do lado da via esquerda, de quem está próximo do shopping ali naquela região, também vai encontrar um grande congestionamento pela via. Para falar sobre vias agora que estão fluindo normalmente, a Avenida Cosme Ferreira está fluindo normalmente agora nesse horário desta terça-feira, e também a Avenida Rodrigo Otávio começou a melhorar o trânsito por lá. Então, basicamente é isso, Karime e Carlão, volto com vocês. Beleza. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Agora 6h28, você no melhor mix do Brasil. Vamos falar agora de um assunto que é preocupante, hein, Karime, ouvintes? O Amazonas foi o estado com o maior incêndio, de casos de incêndio, casos de tuberculose no Brasil, incidência de tuberculose no Brasil. Esse é o detalhe. Nos últimos anos, inclusive, os dados são do Ministério da Saúde, Karime. Exato, Carlão, preocupante. Só nos 3 primeiros meses desse ano, 29 pessoas morreram com a doença. Mais de 770 pessoas tiveram o diagnóstico confirmado. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes a respeito desse assunto. Karime e Carlão, vocês sabiam que aqui no Brasil o Amazonas é o estado onde há maior incidência de tuberculose, seguido dos estados de Roraima e Rio de Janeiro? Esses dados foram confirmados pelo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Olha só, ouvintes, só pra gente ter uma ideia, até setembro do ano passado, eram 86,3 mil casos em um grupo a cada 100 mil habitantes. De acordo com o monitoramento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, só nos 3 primeiros meses de 2025, 29 pessoas morreram de tuberculose. A gente está falando aí que mais de 770 pessoas também tiveram o diagnóstico de tuberculose confirmado. A gente vai falar agora com a coordenadora geral de Vigilância da Tuberculose, Fernanda Costa. Ela vai explicar que as condições de vida da população muitas vezes acaba influenciando aí na contaminação pela doença. A tuberculose, ela tá ligada muito ao ambiente, né? Onde a pessoa vive, condições de vida da população. Então, as populações onde tem muita pobreza, elas têm muitos aglomerados, dificuldade de ambiente, né? O ar não circula tão bem. E a tuberculose está presente ali. As pessoas também ligadas à pobreza têm dificuldade de acesso a serviços, muitas vezes, tem diagnóstico tardio e tem uma... 18 horas.
A jovem assistente administrativa Luane Nascimento teve o diagnóstico da tuberculose e descobriu que já estava com mais de 50% do pulmão comprometido. A suspeita começou quando ela teve uma tosse que já durava aí mais de 3 semanas. A jovem conta que perdeu muito peso e só conseguiu se recuperar com os medicamentos. Vamos ouvir. Comecei a tossir e eu sempre cresci escutando que tosse por mais de 3 semanas é tuberculose. Acho que todo mundo cresceu escutando isso, né? Eu fui no médico, passaram xarope, aí eu também não resolveu. Falei que eu tinha emagrecido rápido, tava com tosse já quase 2 meses nessa época, já tava em novembro. Sabe quando você sabe, mas não quer aceitar? Tava avançada já, mais da metade do meu pulmão, e aí eu comecei o tratamento naquele dia. Nessa época eu estava com 36 quilos e eu tomava 3 remédios. 18 horas. Só pra gente ter uma ideia, a cidade de Ipixuna, no interior aqui do Amazonas, possui o maior índice de mortes do estado. Na sequência aparece Lábrea e Barreirinha. Os sintomas da tuberculose incluem aí tosse seca por mais de 3 semanas, febre, emagrecimento, cansaço, fadiga, fraqueza e também dor no peito. A transmissão da tuberculose, Karime, Carlão e ouvintes, é bom estar atento, viu? Porque acontece principalmente através da via respiratória, pela eliminação de gotículas produzidas pela tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa sem tratamento. Eu volto aí aos estúdios com vocês. Legal, Nathalie Moraes, temos que ficar atento, não é isso, Karime? Sem dúvida, Carlão, não pode bobear, não. Agora 6 horas e 32 minutos. Olha só, escuta esse dado interessante. Manaus vai fechar o mês de março de 2025 com uma frota de aproximadamente 1 milhão de veículos. 1 milhão de veículos. Imagina. É muito carro, Karime. Essa projeção foi feita aí pelos especialistas em mobilidade urbana. É o Rafael Cordeiro que relata que a capital está com 3.787 veículos de alcançar aí este número. Bom, Carlão, vamos lá, vamos falar de número. Até 28 de fevereiro de 2025, a frota total de Manaus alcançou 996.213 veículos, segundo o levantamento feito pelo especialista, com base em dados oficiais do Detran e do IBGE. Sim. Bom, gente, eu sei que vai ser muito carro circulando aí pelas ruas e o trânsito de Manaus, que já é congestionado, já é complicado, capaz de ficar pior, né, gente? Vamos acompanhar os detalhes agora com André Meirelles. Até 28 de fevereiro deste ano, a frota total de Manaus alcançou 996.213 veículos. Segundo o levantamento feito pelo especialista em mobilidade urbana Rafael Cordeiro, com base nos dados oficiais do Detran e do IBGE, disponibilizados até o mês passado. Os dados publicados pelo Detran-M também mostram que da frota circulante no estado do Amazonas, a cidade de Manaus praticamente concentra cerca de 80% a 85%, o que representa uma concentração. A frota de veículos em Manaus é bastante expressiva. Os automóveis representam a maior parte, com 51% da frota total, o que corresponde a 590.427 unidades. Em seguida, as motocicletas são o segundo maior grupo, com 333.219 unidades, representando 33,4% da frota. A média de emplacamento de novos veículos de janeiro a fevereiro deste ano foi de 7.915 unidades, equivalente a 3.957 por mês. Com essa média, o especialista acredita que até o fim do mês, a capital alcance o índice de 1 milhão de veículos. Para Rafael Cordeiro, isso preocupa a mobilidade urbana da capital. Essa concentração de veículos tende a impactar na nossa qualidade de vida, no meio ambiente com mais poluição, impactar também na rede de saúde com mais acidentes. Portanto, se Manaus quiser vencer os congestionamentos, os crescentes números envolvendo motociclistas que lideram o número de ocorrências
Manaus precisa investir no transporte coletivo de qualidade. Manaus alcançou uma marca significativa em dezembro de 2024, com mais de 1,85 milhão de veículos registrados, o que corresponde a 87,40% da frota total do estado do Amazonas. Esses números demonstram a grande quantidade de veículos circulando na região. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6 horas e 36 minutos. Olha esse levantamento, hein? Dados da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher da região Centro-Sul de Manaus revelam que foram feitas 95 prisões de envolvidos em violência doméstica e familiar contra a mulher, Karime. Carlão, em média aí é de 3 prisões por dia. Também foram solicitadas nesse período 282 medidas protetivas de urgência para mulheres agredidas e ameaçadas. O repórter Kennedson Paz está acompanhando esse assunto e traz os detalhes pra gente agora. Muito boa noite, Karime, Carlão, a todos que acompanham agora o 18 horas. O combate à violência contra a mulher, ele ganhou força neste mês de março com a Operação Era da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Ao todo, gente, foram 95 homens presos em flagrante ali durante esse período do mês de março, em cumprimento de mandados de prisões que foram expedidos pela Justiça. O aumento foi de 133% nas prisões preventivas em relação ao ano passado. Ou seja, um aumento de mais de 130% comparando ao ano passado. Através das redes sociais da Polícia Civil, a delegada Patrícia Leão, ela fez um balanço sobre essa operação. Vamos ouvi-la. No mês de março, nós efetuamos 81 prisões em flagrante delito, 14 mandados de prisão preventiva foram cumpridos, também solicitamos 282 medidas protetivas de urgência e fizemos 11 buscas de pertences. Com esses números, nós queremos destacar os números elevadíssimos de violência doméstica e familiar contra a mulher no município de Manaus. Além das prisões, a polícia também registrou mais de 1.000 boletins de ocorrência, abriu 210 inquéritos e pediu 282 medidas protetivas à justiça. Um caso muito chocante que aconteceu agora, durante esse período, foi a prisão de um personal trainer de 48 anos que foi preso em flagrante após estuprar uma jovem de 21 anos, que foi encontrada inconsciente, gente. Um outro caso também foi de um homem de 33 anos, que ele também foi preso por perseguição, ameaça, agressões e descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira. Mesmo com todo esse esforço, os números ainda são assustadores. Um relatório da Rede de Observatórios de Segurança colocou o Amazonas como o terceiro estado do país com mais casos de violência contra a mulher em 2024. Foram 604 ocorrências graves, entre elas 33 feminicídios. E o pior, a maioria das vítimas de violência sexual tem entre 0 e 17 anos de idade. Diante desse cenário, a delegada Patrícia Leão, ela inclusive fez um alerta através das redes sociais para que as vítimas procurem por ajuda. Vamos ouvir novamente a delegada. Queremos também alertar a todas as mulheres que busquem ajuda, que saiam do ciclo de violência. É importante que você não venha sozinha, até mesmo porque você precisa de um apoio emocional. É importante também que você saiba quais são os nossos canais. Temos o Disque 180, aonde você pode entrar em contato, fazer sua denúncia. 180, eles também oferecem esse apoio psicológico. Então é importante que a mulher ela consiga perceber que ela é vítima de violência doméstica e busque ajuda. Infelizmente, aí é que está o problema. Apenas a Delegacia da Mulher, que fica na Avenida Mário Ipiranga, no Parque 10, funciona 24 horas. As outras unidades fecham em horário praticamente comercial. Foi o que denunciou o deputado estadual Wilker Barreto. Vamos ouvi-lo. Sabe qual é o apelo que eu faço ao governador? Bota para funcionar 24 horas as delegacias das mulheres. Porque hoje só funciona a do Parque 10. E as outras, Cidade de Deus, outros locais, tudo estão fechadas. Tem coisa, o feminicídio, a violência contra a mulher só aumenta. Se as delegacias estão fechadas, como é que a mulher vai buscar o seu direito?
Essas mudanças, elas podem sim fazer a diferença e ajudar muitas pessoas que ainda estão nesta condição, que precisam de ajuda, um apoio psicológico, alguém que elas se sintam confortáveis para poder denunciar e serem bem acolhidas, porque o que a gente já noticiou muito aqui no 18 Horas é que muitas vítimas, inclusive, já fizeram várias denúncias, já solicitaram a medida protetiva, mas ainda assim acabam sendo assassinadas aqui em nosso estado do Amazonas. Então, é preciso ter um alerta maior sobre esse tema que tanto tira a paz das mulheres aqui no nosso estado. Até quando essas mulheres serão assassinadas da forma como estão sendo? Karime, Carlão, volto com vocês. Obrigada. 18 Kennedson Paz pelas informações e fica a reflexão, né, Carlão? Karime, até quando, né, Até quando e por que vocês insistem em nos matar? E essas delegacias fechadas? Absurdo, Carlão. A mulher já está vulnerável, já vítima de violência, vai pedir socorro. Pra quem? E delegacia. Onde? Onde? Em que lugar do mundo uma delegacia funciona em horário comercial, gente? Só aqui, no estado do Amazonas. 6h41. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 Horas, 10 anos do caso Deusiane Pinheiro. Familiares e ativistas fazem manifestação cobrando rapidez da justiça. É o nosso assunto em instantes. Olha, voltando a falar de saúde, o Amazonas registrou a primeira morte por dengue esse ano. Foi no município de Jutaí, no interior do estado, Karine. Foi, Carlão, e o repórter André Meirelles tem mais informações a respeito desse assunto e conversa com a gente ao vivo aqui no 18 Horas. Boa noite, André. Então, a vítima foi identificada como sendo um homem de 64 anos. É isso? Boa noite. Exatamente isso, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão. Esse homem de 64 anos é o dado que consta no último informe epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS. Inclusive, a gerente de doenças transmissíveis do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, Lilian Furtado, disse que esse idoso chegou a procurar, inclusive, uma unidade de saúde para tratar os sintomas. Esses sintomas eram febres, dores articulares e aí ele acabou morrendo ali no local. Vamos acompanhar. Ele apresentava febre, mialgia, dores articulares e evoluiu com gravidade. Apesar de todo o atendimento médico, esse paciente evoluiu para óbito. Devemos lembrar que dengue tem prevenção. A prevenção da dengue se faz com eliminação do criadouro. 18 horas. Tá, então, Lilian Furtado, gerente de doenças da FVS. Esse levantamento da Fundação informou ainda que no primeiro trimestre foram registrados 1.694 casos da doença, o que representa um aumento de 77,3% em relação, na verdade, ao mês de fevereiro, que contabilizou 955 casos. Além do registro de morte por dengue aqui no Amazonas, no período de 1º de janeiro até 27 de março, foram 5.743 casos notificados suspeitos aí de arbovirose, sendo confirmados por critério laboratorial ou clínico epidemiológico, sendo 45 para chikungunya, 29 para febre de Maiaro e 5 para zika. Nesse ano, a Fundação está monitorando os 4 sorotipos de dengue que circulam no país, inclusive o dengue tipo 3, que foi registrado pela primeira vez nos últimos 15 anos aqui no Amazonas no ano passado. E segundo o Ministério da Saúde, o tipo 3 é considerado um dos sorotipos mais virulentos do vírus da dengue, tendo maior potencial de causar formas graves da doença. Só que, no entanto, os sorotipos 2 e 3 são frequentemente associados às manifestações mais severas. Agora, sobre esses sintomas mais comuns associados à dengue, a gente tem a fala do epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz, Gésen Orellana, que explica melhor pra gente. Tomado por febre alta, dores no corpo, né, nas articulações, atrás dos olhos, aparece às vezes uma vermelhidão na pele, uma espécie de fadiga, de cansaço, né? Então esse seria o dengue clássico, assim, sinal de alerta, né? Já o sinal de alerta, que é o que preocupa, e daí a importância das pessoas procurarem imediatamente uma unidade básica de saúde, um atendimento médico, são os quadros em que
O Aedes aegypti leva a pessoa a ter uma febre alta, né? Como, por exemplo, 40 graus, né? Isso é importante, principalmente em crianças pequenas, né? Que podem evoluir para quadros mais graves rapidamente. 18 horas. Olha, Karime Carlão, epidemiologista, também falou das ações que precisam ser reforçadas no estado. Os profissionais de saúde, as secretarias municipais de saúde, principalmente o governo do estado do Amazonas, precisam atuar de forma conjunta, de forma efetiva, para que nós reduzamos ainda mais o número de casos de dengue no estado do Amazonas, as mortes. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala de Gésen Orellana, epidemiologista da Fiocruz. Inclusive nessa última fala, né, Karime, ele falou aí sobre as ações que precisam ser feitas aí com mais, né, as ações por parte do governo do estado, também do estado do Amazonas. Sem dúvida. É preciso que o governo do estado, também o governo municipal, estadual, eles tomem essa consciência e trabalhem sim para evitar que esses focos se proliferem. Agora, não esquecemos também a responsabilidade da população de fazer aquele checklist do quintal geral, gente. É água parada, gente. Que é isso? A água parada do seu quintal pode contaminar o vizinho. Olha a responsabilidade. É mesmo. Ei, André, seguindo falando de saúde ainda, um assunto extremamente interessante e importante. Parece que o estado registrou 13 mortes por Covid entre 1º de janeiro e 29 de março agora desse ano. É isso? Confere esses dados? Exatamente. Sendo que desses casos, 13 foi por Covid-19, 1 por rinovírus e 1 por parainfluenza, né? Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde da FV, em comparação com o mesmo período do ano passado, né? Houve uma redução de 54,5% e nesse período o estado registrou 33 mortes, né? Então a gente está falando aí de 15 mortes por vírus respiratórios, 13 dessas 15 mortes foram por Covid-19, 1 por rinovírus e 1 por parainfluenza. E segundo a FVS, foram notificados 919 casos de síndrome respiratórias aguda graves nos últimos 3 meses, dos quais 295 foram causados por vírus respiratórios. E só que nesse caso aí teve uma queda de 15,7% em relação ao ano passado, quando 350 casos dessas síndromes foram registradas. E no período a faixa etária mais afetada foi aí, né, de 60 anos ou mais, né? Então tem essa preocupação toda aí, claro, principalmente com os idosos. E lembrando que a vacina é a única forma de combater a doença, não é, André Meirelles? Obrigada pelas informações. E um detalhe, o governador Wilson Lima acabou de postar nas suas redes sociais que ele foi diagnosticado com Covid e com vírus influenza. Ele segue o post explicando assim: enquanto me recupero, obedecendo às recomendações médicas, ficarei trabalhando e coordenando as ações do governo de casa. 6h48, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Agora conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,41%, cotado aos R$5,68. O euro fechou em queda de 0,63% aos R$6,13. O Bitcoin fechou em alta de mais 2,42% aos R$484.273. E o Bovespa fechou em queda de 0,7% aos 131.173 pontos. Escuta, a Mega Sena pode pagar hoje R$45 milhões para quem acertar as 6 dezenas do concurso 2847. O sorteio acontece a partir das 8 da noite, horário de Brasília, daqui a pouco. Daqui a pouquinho o valor está acumulado, Karime. Ninguém acertou o último sorteio realizado no sábado, dia 29. Uma aposta simples da Mega Sena custa R$5 e pode ser feita nas casas lotéricas pela internet ou ainda no aplicativo para smartphones Loterias Caixa. E Carlão, tem um detalhe, tá? Tem prazo para sacar o prêmio. Escuta essa. Um dos ganhadores do prêmio principal da Mega Sena da virada perdeu dinheiro. O prazo máximo para pegar o prêmio acabou ontem, dia 31 de março, às 23h59. Bom, perdeu aí o prêmio no valor de R$1.418.495,90. Agora 6h50, você no
melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, 10 anos sem respostas. Familiares ativistas cobram rapidez da justiça no caso de Deusiane Pinheiro, Karine. A ex-militar foi assassinada dentro do batalhão ambiental. Hoje, a mãe de Deusiane reuniu familiares, amigos e ativistas na frente do Fórum Enoque Reis em um protesto. E a repórter Vanessa Lima traz pra gente os detalhes. Boa noite, Carlão, Karime, boa noite a você que está acompanhando aqui o 18 horas. E hoje faz 10 anos de um feminicídio que chocou a nossa cidade. A policial militar Deusiane Pinheiro, de apenas 26 anos, foi brutalmente assassinada dentro do batalhão ambiental da Polícia Militar do Amazonas, local onde ela trabalhava. Deusiane foi encontrada morta com disparos de arma de fogo no dia 1º de abril de 2015. Segundo contam os familiares, ela sofria perseguição por parte de um policial militar no trabalho. Na manhã de hoje, a mãe de Deusiane, Antônia Assunção, juntou ativistas e realizou um protesto em frente ao Fórum Enoque Reis para pedir rapidez na decisão judicial, pois o caso segue em tramitação até hoje e 5 policiais militares já foram denunciados pelo crime em 2017. Antônia estava muito abalada durante o protesto e contou que até hoje sofre. Dentro da auditoria, do batalhão da Polícia Ambiental, a Deusiane foi assassinada, torturada e assassinada, como mostra as imagens. Foto no meio, está aqui. A Deusiane tinha dor do dedo do pé quebrado, tinha as costas todo roxas no velório, uma parte da perna dela estava toda roxa, o braço. A cabeça dela, do lado que a bala não quebrou, ficou mutilado, tá cheio de nó. A minha filha foi torturada e assassinada dentro de um batalhão ambiental e até hoje a justiça não chegou. Familiares de Deusiane afirmam que os laudos comprovam o homicídio qualificado, mas os autores seguem sem punição e até tentaram alegar que Deusiane tivesse cometido suicídio, hipótese essa que foi negada após os laudos da perícia. A mãe da vítima criticou a Justiça do Amazonas pela demora do caso. Justiça não chegou, faz 10 anos hoje, na minha percepção, justiça no Amazonas é privilégio de uma minoria, de pessoas que têm dinheiro, pessoas simples como eu, de baixa renda. A justiça nunca aconteceu. O que é que falta acontecer? Esses assassinos roubaram a minha casa no ano de 2016, a justiça nunca fez nada. O Elcio entra armado dentro do fórum com um punhal, isso está no processo, eu posso provar. A justiça nunca aconteceu, gerou um TCO, nunca aconteceu. Sempre o carro ronda a minha casa até hoje. Eu virei prisioneira dentro da minha casa e os assassinos estão todos soltos. Isso é revoltante para todas as mães. Ninguém queria filho, para ninguém matar. Essa é uma história que nos lembra da importância de lutar contra o feminicídio e a impunidade. Dados do novo painel de violência contra a mulher lançado pelo Conselho Nacional de Justiça mostram que o Amazonas teve 127 casos de feminicídio julgados em 2024, o que representa um crescimento da violência de 226% desde o início da série em 2020. No Brasil, são 12.355 casos de feminicídios pendentes de julgamentos. Somente no mês de janeiro, 677 novos processos foram registrados. Volto com vocês no estúdio. Beleza, Vanessa Lima. Ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 53 minutos. 18 horas. Atenção, hein? Começou hoje, terça-feira, a devolução de mais de 1.000 aparelhos celulares para seus verdadeiros donos, hein? Resultado do programa Recupera Fone. São aparelhos celulares furtados e roubados que foram recuperados durante as operações policiais deflagradas em várias zonas da cidade, Karine. Exato, Carlão. E para resgatar o aparelho celular, os proprietários devem apresentar um documento de identificação oficial com foto na sede do Recupera Fone, que fica no Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. E a lista completa dos nomes das pessoas que podem resgatar os aparelhos pode ser acessada no site da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que é o www.ssp.am.gov.br. Mix
E agora vamos ao nosso giro policial, agora com o repórter André Meirelles, que está acompanhando o caso da prisão de um pastor evangélico acusado de estuprar crianças menores de 12 anos, hein, Karime? Carlão, ele também foi acusado de armazenar conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes em Manaus. André Meirelles está acompanhando o caso revoltante. Boa noite, André. Volta a conversar ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Então, como é que a polícia descobriu os crimes desse pastor? Boa noite. Olha, a investigação começou quando a mãe de uma das vítimas encontrou conversas do pastor pelo celular do filho dela. Ele estava oferecendo dinheiro em troca de nudes. Segundo a polícia, o homem ocupava a função de líder em um grupo religioso de uma congregação evangélica, onde ele atuava diretamente com crianças e adolescentes, manipulava as vítimas para que elas trouxessem mais adolescentes ainda até ele, através ali de reuniões, eventos e atividades externas, né, como passeios, partidas de futebol, que aumentava ainda mais o risco dessas novas vítimas, né? E uma das conversas com uma das vítimas, um adolescente de 12 anos, o líder religioso, ele prometeu uma chuteira ali para que ele fosse jogar futebol e, além da chuteira, prometeu mais dinheiro para que o menino fosse ter relações sexuais com ele. Vamos acompanhar uma das falas da delegada Juliana Tuma, que é a titular da DEPCA, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Ela fala dessa gravidade do caso, inclusive de um estupro de criança da própria família do pastor, que ele mesmo, segundo os prints que foram divulgados pela própria Polícia Civil, nesse sprint dessas conversas no WhatsApp, mostrava o próprio pastor oferecendo ali crianças para outras pessoas estuprarem. Vamos acompanhar. Então, quando a gente teve acesso ao material de mídia dele ontem, a gente viu que, na verdade, a gravidade da situação é muito maior. Então, ele foi flagranteado ontem também. Então, e ele ia pedindo desses garotos que apresentassem outros garotos, que dessem o telefone de outros garotos, e se dessem o telefone, ele tinha uma quantia X a pagar. Então, era pago para esses garotos. Ele oferecia futebol, assim como ele fazia no grupo da igreja, ele também fazia com esses garotos. Então, ele se utilizava ali do momento de lazer e tudo para naturalizar. Inclusive, para esses garotos, ele dizia, olha, é muito natural isso. Ele chamava de broderagem, é muito natural a broderagem, um menino faz isso com o outro. Então ele ia, como muitos abusadores, o modus operandi dos abusadores é naturalizar a violência. 18 horas. Olha, a gente conferiu a fala da delegada Juliana Tuma, que é titular da DEPCA, e também mensagens recuperadas pela Polícia Civil do Amazonas mostram como o líder religioso preso nessa operação Mateus 715 mostra como ele aliciava os adolescentes em Manaus, né? Esses prints, como a gente falou, foram divulgados, né, Karime, Carlão, muita nojeira, não dá nem pra ler, não dá nem pra aproveitar nada dali. O André Meirelles, quando estava apurando, ele me mostrou alguns prints das conversas, né, que a polícia divulgou. São coisas absurdas, indescritíveis, não dá pra gente divulgar, é nojento, é revoltante, é hediondo, não é, André? É terrível. Exatamente, inclusive foram até apreendidos diversos aparelhos eletrônicos como notebooks, né, celulares, e ali estavam as suspeitas do aliciamento foram confirmadas através desses materiais de pornografia infantil, né? Foi constatado também que ele fazia a produção desses conteúdos. Agora esse homem ele vai responder por favorecimento à prostituição, aliciamento de crianças para fins sexuais, e também foi autuado em flagrante por esse armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. Ele passou por audiência de custódia e vai permanecer à disposição da justiça. Nesse giro policial, antes de entregar agora, Karime, Carlão, a gente vai falar de uma operação policial que aconteceu no bairro Flores, na zona centro-sul aqui da capital de Manaus, que resultou na prisão de 2 homens, incluindo um policial militar suspeito de sequestrar e torturar um empresário. Essa vítima, né, a gente relembra um pouquinho desse caso, ele foi abordado na picape onde ele estava e foi forçado a transferir cerca de R$5 mil via Pix, né? A polícia, né, apreendeu inclusive armas e equipamentos durante essa abordagem desse suspeito, e a investigação continua em busca de outros suspeitos. Em nota, a Polícia Militar aqui do Amazonas instaurou um procedimento interno para apurar a conduta desse policial identificado como Lucas Fernandes, que já foi afastado das funções. A corporação reforçou seu compromisso com a segurança da sociedade e informou que não compactua com ações criminosas praticadas por seus integrantes. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix.
18 horas. Esporte. Legal, o nosso giro esportivo de hoje começa assim, hein? Jesus está pronto para salvar a seleção. Só Jesus na nossa causa, Carlão. Só Jesus na causa. E é o técnico Jorge Jesus que quer comandar o Brasil e está disposto a abrir mão do Mundial de Clubes para isso. Lá no Al Hilal, ele já focou na Champions League da Ásia e no final da Liga Saudita. Tudo para facilitar aí um acerto com a CBF, que segue em busca aí do salvador da pátria e o sucessor de Dorival Júnior. Pois é, Carlão, aqui na terrinha, hoje é dia de final do Amazonense. O Nacional e Amazonas decidem hoje, daqui a pouco, às 8 da noite, na Arena da Amazônia. Sim. O Leão quer o 44º título e quebrar o jejum de 10 anos. Já o Onça busca o segundo troféu estadual em 3 temporadas. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, são alarmantes os dados da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher da região Centro-Sul de Manaus sobre a Operação Era. No mês de março foram feitas 95 prisões de envolvidos em violência doméstica familiar contra a mulher. A média é de 3 por dia. Também foram instaurados 210 inquéritos policiais e registrados 1.055 boletins de ocorrências. Foram solicitados também à Justiça 282 medidas protetivas de urgência para mulheres agredidas e ameaçadas. As ações da polícia prendendo e processando os agressores têm aumentado, mas parece que as penalidades ainda são brandas. Por isso é preciso repensar a legislação para que as penas sejam aumentadas e desestimulem os criminosos. O Brasil é um dos países com maior índice de violência contra as mulheres e precisa sim enfrentar o problema de forma ainda mais incisiva para que os casos possam realmente diminuir e não aumentar como ocorre atualmente. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, gente. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.